Análise de estruturas isostáticas, módulo 2, parte 4, diagramas de esforços em estruturas 2D. Neste módulo, procede-se à continuação da análise de estruturas sujeitas a pequenas deformações e deslocamentos, obviamente nesta primeira fase abordando apenas as estruturas bidimensionais, abordando-se os seguintes tópicos: exemplificação da determinação do traçado dos diagramas de esforços para um exemplo prático, tratamento de cargas atuantes em elementos inclinados. Então, como primeiro exemplo, analisemos a aplicação dos conceitos abordados no módulo anterior e, para o efeito, vamos determinar os esforços nos elementos da estrutura representada na figura, sujeita a uma carga uniformemente distribuída de 3 kN por metro e a uma força horizontal de 6 kN. Como tenho procurado insistir, o procedimento de cálculo de diagramas de esforços em estruturas inicia-se invariavelmente pela análise da estatia da estrutura, a estatia exterior, interior e global, e, consequentemente, o cálculo das reações da mesma. No módulo 2, parte 2, já abordados, a estrutura foi analisada, a estatia da estrutura, e concluiu-se que a estrutura é exteriormente hiperstática de primeiro grau, interiormente hipostática de primeiro grau e globalmente isostática. E essa informação permitiu concluir que as suas reações são determináveis e procedeu-se ao seu cálculo, tendo sido conduzidos à obtenção dos seguintes valores. Portanto, a reação vertical em A resultou de 6 kN, a reação vertical em D de 12 kN e a reação horizontal em D de menos 6 kN, ou seja, apontado da direita para a esquerda. Conhecidas estas reações e conhecido o carregamento, uma pergunta que pode ser feita é quais são as barras desta estrutura, a barra AB, BC e CD, que apresentam, por exemplo, um diagrama de esforço axial nulo. É para isto, por exemplo, que a determinação dos diagramas de esforços possibilita responder. Para responder a esta questão, importa, naturalmente, representar os diagramas de esforços de todos os elementos. Para isso, há que executar um conjunto de passos que passo a enunciar. Em primeiro lugar, subdividir a estrutura nos elementos que a compõem. E que elementos são estes? Elementos que se situem entre nós, onde atuem apoios, ou se iniciem outros elementos, ou seja, nós de cruzamento entre diversos elementos, ou em que as barras mudem de direção, indicando todas as forças de ligação que os relacionam. Depois, vamos atribuir uma orientação para os elementos. E o que eu aconselho é que se adote um sentido positivo de baixo para cima nos elementos verticais e da esquerda para a direita nos elementos horizontais. Naturalmente, poderão perguntar, e quando o elemento é inclinado? Bom, quando o elemento é inclinado, iremos, digamos assim, adotar a orientação que for mais conveniente, mas teremos sempre que especificar uma. Depois, no ponto 3, vamos estabelecer os carregamentos que atuam nos elementos, de preferência sempre segundo o alinhamento do elemento e perpendicular a esse alinhamento, ou seja, garantir que conhecemos as cargas que são perpendiculares ao elemento ou segundo o seu eixo. Depois, por equilíbrio, vamos calcular todas as forças nos nossos extremos dos elementos, ou seja, as reações e as forças de ligação que eventualmente neles atuam, de preferência sempre segundo o alinhamento do elemento e na direção perpendicular a esse alinhamento. Passamos depois à determinação e marcação dos esforços extremos. Se os esforços forem negativos, marcamos-los da parte inferior da barra. Se forem positivos, marcamos-los na parte superior, exceto para o momento fletor, em que a convenção é a oposta.
Passamos depois à representação dos diagramas, respeitando sempre a orientação real dos elementos, ou seja, se o elemento for horizontal, o diagrama de esforços é representado na horizontal, se o elemento for vertical, o diagrama de esforços é representado na vertical e, obviamente, se o elemento for inclinado, será representado de forma inclinada. Vamos respeitar o andamento das cargas, portanto, tendo em conta se ela é constante, se é linear, se é parabólico. E, finalmente, vamos representar os esforços na estrutura global, portanto, juntando todo este puzzle que fomos construindo elemento a elemento. Para o melhor desenvolvimento deste tipo de trabalho, convém representar corretamente os diagramas de corpo livre da estrutura e, assim, aquilo que eu aconselho é que se proceda à aplicação dos princípios enunciados, subdividindo, portanto, como eu já disse, a estrutura nos elementos que a compõem e indicando todas as forças de ligação que as relacionam, e portanto a nossa estrutura inicial era esta, já com as cargas aplicadas e as respectivas reações anteriormente calculadas. Vamos parti-la em 3 elementos, portanto, no elemento AB, no elemento BC e no elemento CD, porque são nestes nós em pontos onde a estrutura ou tem apoios ou há uma mudança de direção do elemento e, naturalmente, referir ou representar, melhor dizendo, nestes diagramas, todas as forças de ligação, ou seja, as forças FBV e FBH e a força FCV, FCH e MC que atuam nas respectivas ligações. Portanto, no nó B temos uma ligação incompleta, uma rótula, portanto só temos 2 forças, e no nó C temos uma ligação completa, logo com os 3 esforços, força vertical, horizontal e momento fletor. Depois vamos definir a orientação para os elementos. Aconselho sempre a adotar o sentido positivo de baixo para cima nos elementos verticais e da esquerda para a direita nos elementos horizontais. Portanto, no elemento AB irá apontar para cima, no elemento BC irá apontar para a direita e o elemento CD também a apontar para cima. Depois vamos estabelecer os carregamentos que atuam nos elementos, de preferência segundo o alinhamento do elemento e perpendicular a ele, ou seja, vamos representar no elemento AB não existem carregamentos para além, naturalmente, das reações de apoio, portanto temos uma força de 6 kN. Depois, no elemento BC, temos uma carga uniformemente distribuída de 3 kN metro por metro. E, finalmente, no nó C, e teríamos que o marcar de um lado ou do outro, eu opto por colocar a força no elemento CD, iremos ter a força de 6 kN horizontal e as reações da estrutura. Seguidamente, vamos calcular por equilíbrio todas as forças nos nossos extremos, ou seja, vamos passar a conhecer todas as forças de ligação, de preferência segundo o alinhamento do elemento e na direção perpendicular. Portanto, por equilíbrio do elemento AB é possível perceber que por somatório de forças horizontais a força FBH tem de ser 0. Portanto, FBH igual a 0 e, por somatório de forças verticais, a força FBV será igual a 6. Portanto, por somatório de forças verticais, FBV igual a 6 kN, de onde é possível então desenhar o diagrama de corpo livre completo desta barra, em que ela apresenta apenas 2 forças, ambas de 6 kN, a atuar. E faço notar a necessidade de estar sempre atento. Portanto, se esta é uma barra biarticulada, esta é uma barra que não tem cargas nos vãos, então só pode ter esforço axial. E, portanto, confirma-se, esta é uma barra que tem um esforço axial, que, obviamente, apontando ambas as forças para o interior da barra, será de compressão. Passamos agora ao cálculo do diagrama de corpo livre da barra BC, procedendo da mesma forma. Portanto, comecemos por representar as cargas
no nó B que resultam ou que transitam do elemento AB e, portanto, no nó B temos apenas uma ação vertical de 6 kN que resulta da barra imediatamente antes calculada. E agora vamos fazer os equilíbrios, portanto, por somatório de forças horizontais, que tem que ser 0, concluímos facilmente que o FCH tem de ser 0. Por somatório de forças verticais, sabemos que os 6 kN a atuar de baixo para cima, temos 18 kN, que é 3 vezes 6 metros, a atuar de cima para baixo, e mais o FCV, que tenho aqui a atuar para baixo, e portanto o cálculo leva-me a concluir que o FCV é afinal de baixo para cima no valor de 12 kN, e finalmente o cálculo por equilíbrio de momentos em C, que tem que ser igual a 0, podemos escrever a expressão, não é, de momentos naquela secção, envolvendo naturalmente o valor de MC, e isto tem que ser 0, e, consequentemente, o momento em C resulta igual a 18 kN/m. Consequentemente, estamos agora em condições de representar corretamente o diagrama de corpo livre do elemento, com todas as forças aqui atrás obtidas, e já com a direção correta que obtivemos. Por fim, temos aqui que calcular as forças de ligação do elemento CD. Eu optei aqui apenas por trazer os esforços que acabámos de calcular, ou as forças de ligação que acabámos de calcular do elemento BC, e desse elemento nós chegámos à conclusão que o FCH é igual a 0, que o FCV era menos 12 e que o MC era 18 kN/m, e se olharmos para este elemento, verificamos facilmente, portanto, pensando agora, transpondo estes valores para o diagrama final de corpo livre do elemento CD, confirmamos realmente que somatório de forças horizontais 6 menos 6 dá 0, somatório de forças verticais 12 menos 12 dá 0, e que a carga de 6 horizontal, a reação de 6 horizontal em D, provoca um momento em C de 6 vezes 3, 18, que contraria os 18 que lá estão a atuar. E, portanto, o elemento está efetivamente equilibrado e convém sempre proceder a esta verificação. Finalmente, portanto, vamos passar à determinação e marcação dos esforços nos extremos e representar os diagramas respeitando o andamento das cargas, se é constante, se é linear, se é parabólico. Vou fazê-lo de seguida para cada uma das 3 barras e para cada um dos esforços, esforço axial, esforço transverso e momento fletor, e terminar, portanto, com a representação dos diagramas. No que diz respeito ao elemento AB, o diagrama de corpo livre que nos deu foi o aqui apresentado. Aconselho sempre a esquiçarmos o que são esforços positivos na faceta positiva, como eu orientei a barra A para B. Então, obviamente, seriam como são os esforços positivos referidos à secção B. Sabemos que em A positivos terão o sinal contrário e, portanto, esta barra vai ter um diagrama de esforço axial. Este diagrama de esforço axial valerá menos 6 em A e menos 6 em B, porque será constante e negativo. Depois, o diagrama de esforço transverso, concluímos que não existe esforço transverso nesta barra, é uma barra que só tem esforço axial e, portanto, o diagrama é nulo. E, finalmente, o diagrama de momentos fletores também é nulo, já que não existe esforço transverso e, portanto, não há cargas transversais, não há momentos aplicados. O diagrama também é nulo. Os elementos biarticulados sem cargas no vão apenas podem apresentar esforços axiais, porque neles o esforço transverso e o momento fletor são sempre nulos, como nós já tínhamos abordado lá atrás. Passando agora à representação dos diagramas de esforços do elemento BC, portanto, é um elemento horizontal, tem uma carga uniformemente distribuída de 3 kN por metro, o qual naturalmente vai ter consequências no desenvolvimento dos diagramas. Relativamente
ao esforço axial e, por forma a ajudar a representação, eu vou juntar sempre aqui a orientação positiva dos esforços na faceta positiva e, portanto, este elemento não tem esforços axiais, razão pela qual o diagrama de esforço axial representado, portanto, segundo o elemento na horizontal, é nulo. Depois, no que diz respeito ao esforço transverso, ele tem um esforço transverso de 6 kN positivo à esquerda e de 12 kN negativo à direita, portanto 6, 12 ou menos 12, e sendo uma carga uniformemente distribuída de cima para baixo, o diagrama de esforço transverso obrigatoriamente vai afundar com uma taxa igual ao valor da carga, ou seja, de 3 kN por metro. E, portanto, facilmente se conclui que, descendo o esforço transverso a 3 kN por metro, em 6 metros descerá 18 kN e, portanto, passará de 6 para menos 12, o que confirma os valores que foram representados, portanto, adotando esta taxa dos 3. Finalmente, o diagrama de momentos fletores é um diagrama, portanto, de grau superior, será um diagrama parabólico. À esquerda temos uma rótula em B e, portanto, o momento é nulo. À direita temos um momento de menos 18 kN, já que o andamento do diagrama, o sentido do momento é oposto ao da faceta positiva e é representado do lado de cima, ou seja, sempre do lado das trações a que dá origem. E, portanto, neste caso, o momento máximo irá ocorrer no ponto em que o esforço transverso é nulo, portanto, como a taxa decresce a 3, naturalmente o momento será máximo à cota 2, portanto, do elemento, e, consequentemente, o momento será igual à área deste triângulo, porque o momento à esquerda é 0 e, portanto, o diagrama, a área do diagrama de esforço transverso será 6 vezes 2 a dividir por 2, ou seja, 6, o que dá um momento máximo de 6 kN metro no vão e será parabólico. E, portanto, chamo a atenção que, sendo a curva do diagrama de momentos é uma curva do segundo grau. A convenção para a representação do diagrama de momentos é, como já referi, diferente das restantes, representando-se sempre do lado das trações geradas. Momentos negativos dão origem a trações na parte superior da barra e por isso se representam os momentos na parte superior da barra. Momentos positivos conduzem a trações na parte inferior e, consequentemente, é desse lado que representamos o diagrama dos momentos positivos. Finalmente, passamos ao elemento CD. É um elemento vertical, está orientado de D para C. Os diagramas de esforços serão representados precisamente no elemento vertical. Junto, mais uma vez, a convenção de sentido dos sinais positivos dos esforços na faceta positiva, como a orientamos de baixo para cima, será na faceta em C, e, portanto, passando agora à representação dos diagramas de esforços, o esforço axial é negativo em baixo e vale menos 12, em cima é igualmente negativo e vale também menos 12, ou seja, o esforço axial, e porque não há cargas no vão, é constante ao longo de todo o elemento e igual a menos 12, ou seja, é um diagrama constante. Depois, no diagrama de esforço transverso, vemos que o esforço transverso em D é positivo e vale 6, em C é igualmente positivo, valendo também 6, e, portanto, não há cargas no vão, significa que o esforço transverso é constante, e, portanto, será um diagrama igual em todas as secções. Finalmente, o momento fletor, se o esforço transverso é constante, o diagrama de momentos fletores sabemos que é de grau superior, ou seja, será
obrigatoriamente linear. Vemos que o momento em D, sendo uma rótula, é zero e, portanto, será um momento nulo na base, e em cima será um momento igual a 18, que é positivo, dado que o sentido do momento é igual ao sentido do momento positivo na faceta positiva. E, portanto, é 18, é positivo, logo é posto na parte inferior da barra, considerando orientada de D para C, ou seja, considerando que é vista na vertical, e, portanto, o diagrama sabemos que será linear, partindo de 0 em D e chegando a 18 na secção C. Por fim, é sempre conveniente traçar os diagramas globais da estrutura na estrutura tal como ela é representada e, portanto, vimos que em termos de esforço axial nós temos um esforço axial constante negativo de menos 6 na barra AB e de menos 12 na barra CD e, portanto, conclui-se já que o único elemento sem esforço axial é o elemento BC. Temos um diagrama de esforço transverso que é linear na barra BC, variando de 6 para menos 12, e que é constante na barra DC, sendo nulo na barra AB. E, finalmente, o diagrama de momentos é nulo na barra AB, é parabólico na barra BC, partindo de 0 e chegando a menos 18, e depois é linear na barra DC, partindo de 18 e chegando a 0 em D. Passo agora a abordar a questão da representação dos diagramas de esforços em elementos inclinados. Uma situação frequente em estruturas de engenharia civil é a existência de elementos que não apresentam um alinhamento com as direções principais x e y, ou seja, já sabemos que os elementos horizontais são designados por vigas e os verticais por pilares, e, portanto, serão elementos que não são nem verdadeiramente pilares, nem verdadeiramente vigas. Nos elementos inclinados é sempre conveniente traduzir as cargas e os esforços em relação à direção coincidente com o eixo do elemento. Vejamos agora como é que são tratadas as diferentes situações de cargas a atuar em elementos inclinados. E comecemos pelo caso das cargas concentradas. Quando o elemento está sujeito a uma carga concentrada, haverá que traduzir a carga nas suas componentes normal e segundo elemento, ou seja, nas orientações em relação aos eixos n perpendicular à barra e t segundo a barra, os quais são, obviamente, função do ângulo alfa que o elemento apresenta com a horizontal. Portanto, se a carga P for vertical, ela fará com a barra ou com a perpendicular à barra o mesmo ângulo alfa com que a barra está, digamos assim, orientada, pelo que podemos dizer que teremos uma carga perpendicular à barra igual a P cosseno de alfa e uma carga segundo a barra igual a P seno de alfa. Passemos agora à análise de cargas uniformemente distribuídas ao longo do elemento. Relativamente à carga distribuída ao longo do elemento, que eu vou designar por uma carga de intensidade P, procede-se de forma similar à carga concentrada, calculando, neste caso, as componentes perpendiculares, que eu vou chamar por Pn, e segundo o eixo do elemento, que eu vou designar por Pt. Portanto, a barra faz um ângulo alfa com a horizontal, consequentemente, iremos ter esta carga P podendo ser subdividida em duas cargas, uma carga Pn que é igual a P cosseno de alfa e uma carga Pt que é igual a P vezes seno de alfa. Chamo a atenção que a resultante da carga P a atuar na barra L será igual ao comprimento, que é L vezes a carga P, e seja L vezes P, e que no caso do tratamento separado entre carga horizontal
e carga normal à barra, teremos que a resultante de RT será L vezes P seno alfa e a resultante da carga perpendicular será igual a L vezes P cosseno de alfa, chamando a atenção que esta soma, obviamente, dará obrigatoriamente a mesma resultante igual a R. Finalmente, apresento o caso particular de cargas uniformemente distribuídas, não ao longo da barra, mas em planta. Como curiosidade, informo que este é um tipo de solicitação que existe em alguns elementos estruturais, nomeadamente nas escadas, em que a carga só atua no patim e, portanto, a soma de todos os patins corresponde nem mais nem menos a uma carga uniformemente distribuída em planta e não segundo a barra. Quando estamos perante este tipo de carregamentos, o processo tem que ser subdividido em duas etapas. Primeiro, transformar a carga em carga uniformemente distribuída ao longo do vão e depois tratar essa carga segundo as direções tangencial e normal ao elemento. Portanto, na primeira fase vamos transformá-la em carga uniformemente distribuída, terá que ter a mesma resultante, pelo que o P vezes o L cosseno de alfa terá que ser igual à resultante e, portanto, a sua resultante será P vezes L cosseno de alfa. Portanto, quando temos o elemento com um comprimento de alfa, a carga que vai atuar neste elemento que eu vou multiplicar por L tem que ser, portanto, P vezes cosseno de alfa, para dar a mesma resultante. Transformado a carga em carga uniformemente distribuída ao longo de toda a barra. Agora já estamos em condições de a transformar em carga perpendicular e carga tangencial e, consequentemente, a carga perpendicular será igual a P cosseno de alfa vezes o cosseno de alfa, ou seja, o Pn será P cosseno quadrado de alfa e a carga tangencial será o P cosseno de alfa vezes seno de alfa. Por forma a que não restem quaisquer dúvidas, chamo também a atenção que na elaboração dos diagramas de corpo livre dos elementos inclinados, as forças nos nós, sejam elas reações, sejam elas cargas aplicadas, têm também de ser determinadas segundo o eixo do elemento e perpendicular a ele. Assim, temos basicamente 4 situações possíveis: forças verticais, a atuar na extremidade, digamos assim, do elemento. Se o elemento fizer um ângulo com a horizontal de alfa, então eu posso dizer que terei uma componente P cosseno de alfa e uma componente P seno de alfa, ambas positivas se a carga for de baixo para cima. Se a carga tiver sentido contrário, naturalmente serão os dois valores negativos, P menos P cosseno de alfa menos P seno de alfa. E se a carga for horizontal e a ponto da esquerda para a direita, o que concluímos é que a carga, segundo a normal, segundo o eixo da barra, será igual a Q cosseno de alfa e segundo a normal será menos Q seno de alfa. Claro que se a carga estiver a atuar no outro sentido, uma força horizontal para a esquerda, então os valores, os sinais invertem-se e passaremos a ter uma componente, digamos assim, tangencial, que será menos Q cosseno de alfa, e uma componente normal à barra, que será igual a Q seno de alfa. Deixo como desafio para treinar todos estes conceitos que estivemos a abordar, que procure tentar determinar os esforços nos elementos desta estrutura representada na figura, sujeita, pronto, a estrutura é igual àquela que analisámos atrás, mas agora o carregamento difere, ou seja, a carga de 6 pontual que estava a atuar em C, atua agora a meia altura da barra, e no ponto C temos um momento concentrado aplicado de 9 kN/metro.
Neste módulo, procedeu-se à continuação da análise de estruturas sujeitas a pequenas deformações e deslocamentos, abordando os seguintes tópicos: a exemplificação da determinação do traçado dos diagramas de esforços para um exemplo prático e concluímos com o tratamento de cargas atuantes em elementos inclinados.